Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estaremos na próxima hora à conversa com Maria Elvira Marques, historiadora, para nos falar do extraordinário núcleo museológico da Central do Caldeirão, situado na antiga central hidroelétrica da cidade de Torres Novas, que foi recuperada e aberta ao público há poucos meses. Relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Olá Elvira, boa tarde e seja muito bem-vinda a este programa e à ABC Portugal, a Orem também, e o nosso muito obrigado por estares aqui connosco. Boa tarde, Gonçalo, o prazer é todo meu, é um gosto, muito obrigada pela oportunidade e boa tarde a todo o auditório e a todas as pessoas interessadas em museus e património que nos fizerem companhia durante esta sessão. E garantidamente que vão gostar desta sessão, falar do Caldeirão, que até rima. Elvira, antes de entrarmos neste mundo que trabalhaste e continuas a trabalhar neste núcleo museológico, fala-nos um pouco de ti. És natural de... Então, eu nasci numa aldeia do concelho de Santarém, em Val de Figueira, que me viu nascer há cerca de 50 anos atrás, e realmente sempre, desde muito nova, me comecei a interessar por atividade cívica e temas relacionados com a história, com o património. Fui sempre uma miúda que gostou de ler, que íamos lá na minha terra à Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, e depois fiz o meu percurso realmente no Concelho de Santarém, portanto exatamente, estudei ali em Santarém, no liceu, na Escola Sá da Bandeira. E depois, desculpa, nesses períodos, portanto, mesmo na escola primária, como nós frequentámos na altura, já sentias esse gosto pelo património, pela história, visitavas já museus? Olha, é verdade, porque realmente eu tive a sorte de ter nascido numa família onde me foi passado uma série de valores e de conversas. Ali, mesmo na escola primária, durante os meus primeiros anos, eu sempre me lembro de, ao jantar, de estarmos a ver o telejornal e o meu pai, que na altura trabalhava em Lisboa, portanto ele era ferroviário, e teve sempre um papel muito ativo enquanto cidadão, também autarca na minha terra, na minha freguesia de Valfigueira, e portanto eu praticamente nasci a ouvir falar de cidadania, de política, de temas relacionados com a defesa da história, da nossa identidade, do património, daquilo que eram os valores do ainda recente, na época 25 de Abril, não é? E todo esse lastro identitário que
que me formou e do qual eu também sou herdeira, eu e toda a nossa geração, no fundo, não é? E, portanto, há pouco a contar que foste para Santarém, para o Sá da Bandeira, É não é? Ali junto também, não muito longe do quartel, não é? Onde saiu isso mesmo, ali a tudo. Revolução, É a verdade, história é verdade. E o próprio edifício Sá da Bandeira, a escola É imponente, aquele verdade, edifício cheio de história também. É isso mesmo, é uma escola cheia de história, entretanto requalificada e recuperada, que tem uma história importante e que na época aqui na nossa região, portanto antes do 25 de Abril, como sabes, todos os exames obrigatórios de admissão ao ensino superior passavam por ali, portanto era obrigatório uma passagem pelo Liceu de Santarém, mesmo quem queria seguir cursos superiores na época, seja para direito, letras, ciências, fosse para onde fosse, tinha então que se fazer. Então foi lá que fizeste esses exames? Sim, eu também, mas já depois do 25 de Abril, claro. Mas pronto, é assim, é uma história, é uma escola com... Era a Universidade do Ribatejo, no fundo. No fundo era. Então, e universidade? Então, acabaste o 12º com questão de ensino superior? É verdade, acabei o 12º, na época como se chamava Humanidades, fiz o curso de Humanidades, e no liceu, na Escola Secundária Sá da Bandeira, e depois tinha que escolher, não é, uma área, e fui, e para mim a escolha foi muito direta e simples, e fui e candidatei-me ao curso de História. Na época eu fiz o 12º ano com uma professora de História. Há profissões realmente impactantes na nossa vida, não é? Com mais impacto na vida dos cidadãos do que outras. Todas as profissões obviamente são importantes, mas há umas que realmente têm impacto na nossa vida, e é o caso sem dúvida da profissão de professor e da profissão de médico e outras profissões, mas realmente na questão da profissão de professor, eu tive uma professora de História que nos levou várias vezes em visitas de estudo prolongadas, até mais do que um dia, por vezes até um fim de semana, à cidade maravilhosa de Évora. E, portanto, é impossível uma pessoa com 18 anos, como eu tinha, e 17 anos, não ficar completamente rendida a toda aquele conjunto arquitetónico e artístico absolutamente incrível da cidade de Évora, que na época também estava em processo de classificação pela Unesco, e que depois acabou por ver a sua candidatura aprovada. Todo o centro histórico de Évora e o interior das muralhas, exatamente quando eu fui para lá estudar. Aquele momento de grande foi um momento de grande entusiasmo que ainda galvanizou mais realmente toda a minha permanência em Évora, e lá fiz o curso de História. Portanto, na vertente muito bem. educacional para isso mesmo, para a docência. Também. Depois, acabando a parte pedagógica, fiquei também no Concelho de Évora, ainda como professora, não é, de História, a dar aulas, e depois saí para Lisboa. Não te aconteceu, portanto, a mim aconteceu, por isso é que eu vou perguntar, Sim. porque eu sempre gostei de História e tive vários professores de História que me marcaram, mas que muitos deles nos diziam: não sigam História, porque História é para o desemprego. O ensino, na altura, havia excesso de professores de História. E eu acabei por entrar em História, em História da Arte, e não estou nada arrependido, não aconteceu. Bem, em termos do ensino... Esses prognósticos negros não aconteceram. E ainda não, comigo isso ainda não se colocava, ainda não se colocava essa situação, porque, lá está, a abertura do ensino superior a toda a gente ainda tinha poucos anos. É isso.
e por isso estava-se ainda muito naquele processo do início dos anos 90, que foi quando realmente se abriram muitas mais escolas secundárias e se criaram as escolas chamadas antigas C mais S, e portanto havia ainda uma necessidade bastante grande de professores de todas as áreas e também de história. E que agora está a voltar. Pronto, parece que sim. Então, portanto, alguns anos no ensino em Évora e depois rumo a Lisboa também no ensino. A rumo a Lisboa não foi no ensino. Aí eu tive no ensino há pouco tempo, 2 anos, e depois realmente aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida, sem dúvida nenhuma, irrepetível. Eu era muito nova ainda, tinha acabado o curso recentemente, e um dos grandes pensadores deste país, infelizmente que já não se encontra entre nós, o saudoso professor António Espanha, que era o regente, digamos assim, o diretor de uma das nossas cadeiras mais exigentes, a História das Instituições Modernas e em Évora, e que trabalhava em articulação na altura com a professora que estava a ministrar a cadeira e que era a responsável pela cadeira. Na época, depois de terminado o curso, me convidou então para fazer parte da equipa da Comissão dos Descobrimentos. Isso transformou completamente a pessoa que eu sou e transformou completamente todo o meu percurso, e não havia como, após a Comissão dos Descobrimentos, não havia como voltar a outro percurso que não os museus. Foi isso. Portanto, nesse âmbito da Comissão de Descobrimentos, a participação então na Expo 98. Na Expo 98, nas grandes exposições que ali se fizeram, sempre uma colaboração com vários países ligados à história de Portugal, não é? Foram anos realmente de um crescimento cultural e intercultural enorme. Portanto, há 25 anos, não é? Exatamente, então, para o nosso país, isso mesmo. Foi um marco. Foi antes mesmo. E depois da Expo 98. Sem dúvida. E todo o programa oficial de comemorações naquela época, portanto, entre os anos 1997 e o ano 2000 e 2001, todo aquele ambiente que se viveu de comemorações foram coisas onde eu estive muito envolvida como profissional, ainda muito jovem, não é? A aprender todos os dias imenso com uma equipa incrível, e isso fez com que eu crescesse muito como pessoa e como profissional, claro. Foi muito extraordinário, foram anos incríveis de me ter cruzado todos os dias com pessoas que ainda hoje aí estão e que são grandes designers, que fazem catálogos maravilhosos, pessoas que pensam as exposições temporárias, que abriram caminho em Portugal para coisas que até então não se faziam, como sendo grandes exposições temporárias, que deram outra vida a determinados edifícios que na época eram vistos apenas como edifícios devolutos ou edifícios já sem a função que tinham, e onde se fizeram realmente grandes exposições mostrando a importância que Portugal tinha tido no encontro de culturas, no encontro de povos, no acolhimento de plantas, nas trocas comerciais, sempre nesse foco da nossa presença no mundo. E, portanto,
Aí também se fazia portanto, investigação para essas Muita exposições, muita investigação. Sim. A investigação histórica, portanto, é reconhecida o suficiente em Portugal? Somos capazes de viver só de investigação? É difícil, não é? As carreiras de investigadores têm sido alvo de um pensamento agora diferente, ainda bem, pela atual ministra Elvira Fortunato e que tem feito realmente tem tido um papel, acho eu, muito importante na redefinição dessas carreiras, mas não é fácil, claro, incorporar projetos de investigação que possam vir a ser ganhadores, porque eles têm que sempre, claro, partir de instituições de ensino superior que possam manter as suas equipas e instituições que depois vão buscar esses investigadores e que transformem, no fundo, apliquem essas investigações em projetos de comunicação, como sejam exposições temporárias, que é no fundo aquilo que os museus pretendem fazer. São projetos demorados e que precisam de equipas multidisciplinaridades com muita competência e que, obviamente, exigem grandes investimentos. Por vezes esse papel é, hoje em dia, muito passado para os municípios, não é? Os municípios pretendem realmente agarrar esses investigadores e fazer o melhor que podem para a sua população e para a cultura do seu território, mas nem sempre conseguem, evidentemente, suportar os custos dessas investigações e precisam de parceiros que possam fazer a gestão desses projetos. Com a tua experiência, portanto, no ensino, como professora de História e depois investigadora e em museus também, não é? E a trabalhar em museus. Sim. Como é que vês o diálogo ou não entre museus e educação? A educação, o museu integra em si um projeto educativo, não é? Um museu que não tem preocupações educativas não cumpre a sua vocação de museu. Realmente passei já por várias instituições museais e várias pessoas que estiveram na coordenação de vários museus, e tenho tido a sorte de ter sido sempre, das propostas de educação nos museus terem sido sempre bem recebidas, e realmente mesmo o poder político de compreender a importância dessa vertente nos museus. Eu diria mesmo que ela é uma dos pilares, é estruturante no museu, porque faz parte, claro, da sua vocação, comunicar, educar e fazer com que as pessoas que visitam os museus usufruam desses bens que lá são exibidos, não é? E possam fazer um percurso educativo com eles. É evidente que se tivermos recursos humanos e técnicos que possibilitam esse percurso, isso é o que nós pretendemos, porque há essa dificuldade, não é? E as escolas? As escolas... fazem visitas, têm interesse em visitar os museus? Todos nós, profissionais que de uma maneira ou de outra tocamos nas áreas culturais, da cidadania e da educação, estamos muitas vezes sobre uma grande pressão, não é? A pressão do tempo, a pressão de cumprir dos programas dos profissionais da educação, das suas metas educativas, dos conteúdos que têm que passar aos alunos, a pressão dos valores da cidadania que temos também que passar aos alunos,
E depois os agentes culturais são aqueles que, por vezes, têm que ir ao encontro destas situações. Eu costumo dizer que os museus têm que perceber muito bem o território onde estão inseridos, porque são uma das principais riquezas desses territórios. E, portanto, um território que valoriza o seu museu está-se a valorizar a si próprio, está a enriquecer-se a si próprio e a fazer com que as novas gerações, os miúdos que têm 12 e têm 13 e depois têm 19, de repente chegam aos 30 e pensam: eu visitei aquele museu, que giro, tenho que lá levar os meus filhos, tenho que lá levar o museu da minha cidade, o museu da terra onde eu nasci, contava lá, não é? Os museus contam histórias e têm que contar a história daquilo que nós somos e da nossa identidade, não é? Muito bem, então vamos avançar. Vamos no lá. tempo e no espaço, deixamos Lisboa, a Expo, Claro, os descobrimentos. claro. Entretanto, daí sobes um bocadinho mais, não deixas o Ribatejo, portanto, sobes. Exatamente, não deixo no fundo o Val do Tejo. Val do Tejo. Uhum. Sim. Entretanto, a comissão criada para as comemorações do programa oficial realmente chega ao fim e alguns dos meus colegas na época preferiram optar ali pela região de Lisboa e pela cidade de Lisboa, maravilhosa cidade de Lisboa, mas não foi o meu caso. Eu decidi voltar para o Ribatejo. Às raízes. Exatamente. E fiz todo um percurso, portanto, ligado aqui a duas grandes instituições, também com alguma passagem em termos de interesses bibliográficos e de interesses de investigação histórica pela cidade de Santarém, claro, mas desempenhei funções durante vários anos no arquivo de Carlos Relvas, na Gulgã, que foi exatamente, a Casa Estúdio, que foi uma experiência bastante desafiante para mim, porque tinha uma coleção que é uma coleção quase exclusiva daquela tipologia de museu, portanto não existem muitos outros museus, muito poucos de resto, museus com aquela tipologia de coleção, que são negativos fotográficos em vidro, portanto só mesmo aquela extraordinária coleção de Carlos Relvas. E isso fez com que eu tivesse um desafio de aprender mais, de perceber processos fotográficos, de frequentar formações, de tentar avançar no processo de catalogação, de estudo, de identificação daquelas obras de arte, que é essencialmente o que ali está no arquivo da Casa de Estúdio. São obras de arte do início da história da fotografia, uma coleção verdadeiramente apaixonante. E que culminou felizmente com um interesse muito grande da parte de vários investigadores, pessoas que se interessam pela história da fotografia e inclusivamente em parceria com o Departamento de Fotografia Nacional, do Museu Nacional de Arte Contemporânea, portanto Museu do Chiado, cujo departamento de fotografia e a sua diretora sempre me deram ali um grande apoio e fizeram com que eu avançasse no conhecimento sobre a produção fotográfica do século XIX. Uhum. Portanto, um espaço também que deve ser visitado, não é? Muito, edifício, uma arquitetura efetivamente visitado. Também. Realmente, muito desculpa Gonçalo, sim. Eu queria só dizer que ainda em relação à Casa Estúdio,
quem se interessar pela obra do Carlos Relvas, que fotografou inclusivamente o Castelo de Orém, inclusivamente o Aqueduto de Torres Novas, a Praça de Torres Novas, procissões em Santarém. O Aqueduto de Torres Novas, que só resta um arco. É verdade, pronto, que era chamado o Aqueduto da Bica, transportava água, passava ali perto da Rua da Fábrica. E depois também Santarém, Évora, deixou-nos realmente um percurso, um itinerário fotográfico de vários monumentos pelo país muito importante, inclusivamente, por exemplo, as ruínas do Castelo de Porto de Mós, por exemplo, quando ainda estava todo em ruínas, do Castelo de Leiria também, etc. E, portanto, quem se interessar pela obra do artista fotógrafo ribatejano Carlos Relvas, pode consultar online um catálogo online, efetivamente, da fotografia com muito espólio que existe na Casa Estúdio Carlos Relvas. É um catálogo raisonné, portanto tem obras que existem na Casa Estúdio e que existem noutras coleções e que faz o cruzamento com outras coleções e, portanto, penso que é uma mais-valia também para o nosso território, mais uma vez. Muito bem. Depois da Gauguin, vais um bocadinho mais para perto da Serra da Aire, não é? Até Torres Novas. Sim. Torres Novas foi sempre uma paixão muito grande para mim. Eu já tinha estar ligada à transferência de fundos no princípio dos anos 2000, quando saí de Lisboa para Torres Novas, portanto ali quando se começa a procurar pessoal para a recém-biblioteca e arquivo de Torres Novas. E depois fizemos ali com uma equipa de profissionais que são profissionais muito dedicados, muito competentes, que o município de Torres Novas tem uma equipa realmente que eu me orgulho muito de integrar. Para mim é um gosto enorme fazer parte daquela equipa e ter acolhimento junto dos meus colegas todos os dias, porque eles são extraordinários e fizeram, acho eu, avançar muitas áreas do conhecimento experimental e do conhecimento técnico, do ponto de vista dos técnicos das autarquias, que muitas vezes lutam com muitas dificuldades, mas que ali realmente acho que constituímos uma equipa muito competente e muito capaz em muitas áreas. Fizeram história e continuam a fazer história e vamos falar dessa história e do projeto central do Caldeirão de Torres Novas logo após o pequeno período publicitário. Até já. ABC Portugal 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. Boa tarde, voltamos à conversa com Elvira Marques Olá outra vez. Outra vez. E tínhamos terminado precisamente quando chegaste a Torres Novas e integraste uma equipa. Isso mesmo. Grande equipa. Voltei para Torres Novas em 2020.
E integrei a equipa da cultura e dos museus e património numa altura em que muita coisa se estava a prever que fosse recuperada e que viesse a acontecer, nomeadamente a abertura de vários polos museológicos, não é? Núcleos museológicos, dependentes do Serviço de Patrimónios e Museu do Museu Municipal de Torres Novas. Portanto, era o caso do desafio da recuperação que já estava em andamento, que já tinham começado as obras e todo o projeto de requalificação da central hidroelétrica do Almonda, central de Torres Novas. Que tinha sido um edifício, que foi um edifício emblemático para a cidade e para o concelho, não só porque, digamos assim, é um edifício emblemático de toda a história industrial de Torres Novas e que se conservou, porque muitos outros edifícios desse período industrial da Vila de Torres Novas infelizmente desapareceram. Para teres uma ideia, Torres Novas teve durante o século XX, que vinha já desde o final do século XIX, ali uma série de meados do século XIX, portanto a partir de 1840 com a fundação da Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, por exemplo, e depois a Metalúrgica Costa Neri e outras empresas que existiram naquela vila, muito ligadas ao setor metalúrgico, aos torneados, também fábricas têxteis. Portanto, havia todo um processo, houve todo um processo de industrialização que já vinha da tradição industrial de Torres Novas desde meados do século XVII e até antes, com alguns momentos da proto-história, da proto-industrialização, pronto. E quando nós começamos a perceber que é importante não só valorizar o património de períodos mais recuados, mas também valorizar o património daquilo que são as memórias de períodos um bocadinho mais próximos de nós, portanto, cronologicamente não tão recuados, aí nós estamos a avançar, penso eu, não só como guardiões das memórias, mas também como historiadores, como autarquias, como territórios que se pretendem valorizar. Torres Novas teve realmente uma série de edifícios dos quais não resta nada, que desapareceram completamente da face da geografia urbana arquitetónica, e tem outros edifícios que felizmente ainda existem e ainda é possível recuperar alguma coisa, como é o caso da Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, que foi um parque industrial com muita importância na cidade e no concelho, que só acaba por encerrar definitivamente a sua produção já no século XXI, em 2008, e por ali passaram centenas e centenas de operários, homens e mulheres, e outras fábricas que existiram no concelho. Portanto, claro que toda aquela região, todo aquele centro daquela vila viveu muito da industrialização e chegaram até nós muitas destes testemunhos, muitas destas histórias de pessoas, de famílias que viveram ligadas à indústria, não é? Fizeram a sua vida ligadas à indústria. Pessoas que hoje têm 80, mas também pessoas que têm 50 e menos anos. E é imperioso recolher esses testemunhos e imperioso salvaguardar essas memórias, porque elas são património vivo.
Quer dizer, nós hoje não temos dúvida nenhuma que o património industrial é, por todos reconhecido, é uma área de investigação e de trabalho que é uma aposta naquele território, claro, tem que ser, mas evidentemente nós tivemos ali uma série de anos, não é, digamos assim, onde a mentalidade de salvaguarda, digamos assim, de olhar para estas questões não incluía não só a valorização deste património mais recente e ligado às funções técnicas e tecnológicas, portanto, fábricas, minas, objetos que fizessem parte de máquinas, mecanismos, fornos, chaminés, não é? Este tipo de sistemas não era, durante muito tempo não foi valorizado. E nós sabemos que, para além deste tipo de mecanismos, temos também que fazem parte também daquilo que é o património industrial, todas as memórias e todos os laços das comunidades fabris, todos os laços que envolvem o saber fazer dos operários, as especificidades das suas funções dentro de cada serviço. No fundo, cada fábrica era um mundo. E as relações entre as pessoas e os saltos geracionais que se faziam dentro de uma fábrica muitas vezes envolviam as próprias famílias, primos, filhos, netos, todos passavam de uma forma ou de outra pela fábrica. Portanto, isto são obviamente bens patrimoniais imateriais que temos, que fazem parte do património industrial e a preservar. E foi isso que nós tentámos alcançar na Central. Fomos à procura de quem ainda podia falar connosco e que tivesse passado por lá. E, para grande surpresa nossa, encontramos ainda muita gente. Portanto, só aqui um pequeno à parte, que eu visitei a Central do Caldeirão há pouco tempo e o que me ficou realmente são as frases dessas entrevistas, dessas pesquisas. E as fotografias dos antigos trabalhadores lá. Isso mesmo. E realmente não é um espaço só frio, que a gente às vezes associa à indústria, não é? Isso mesmo. É um espaço humano e isso está muito bem conseguido. Também é verdade, acho que sim, acho que temos tido esse feedback. Nós temos realmente que integrar ali as vertentes não só da importância das coleções que temos, que foram salvaguardadas e intervencionadas in situ, portanto... Já agora, essa central do Caldeirão, portanto... agora, sim. A central hidroelétrica do Caldeirão, que surgiu no início do século XX. Sim. E foi um privado, não é? Portanto, uma pessoa empreendedora. Naquela época, o início da eletricidade dependia muito de privados. Portanto, a nacionalização e o esquema nacional da distribuição e da produção de energia elétrica ainda não acontecia. Mais tarde veio-se a formar aquilo que se chamou a Eletricidade de Portugal e, portanto, foram englobadas nessa reestruturação as pequenas hídricas dos concelhos e das cidades como Torres Novas. Enfim, penso que ali numa pequena vila do interior, junto a um afluente ao Rio Almonda, não é? Conseguiu-se apostar num sonho que foi
galvanizado e foi fomentado por um industrial que na época veio para Torres Novas. Ele era natural de Famalicão, a família fixou-se em Torres Novas, o José Ferreira, e ele consegue movimentar mundos e fundos para, naquela época, portanto no final da segunda década do século XX, conseguiu convencer a autarquia de Torres Novas a dar-lhe a concessão das águas do Almonda para aí fazer a instalação de turbinas e geradores elétricos e motores para produzir eletricidade. Com equipamentos de topo de gama. Com equipamentos que ele consegue mandar fabricar numa das principais fundições do nosso país. As fundições mais importantes, digamos assim, aquelas de maior capacidade, estavam situadas na região do Porto. É o caso da fundição de Fradelos, que vai produzir as turbinas de modelo Francis, para a central do Caldeirão. O senhor José Ferreira era natural de Famalicão, conhecia vários industriais e pessoas ligadas ao negócio da eletricidade na cidade do Porto, inclusivamente o dono da fundição de Fradelos, que era um engenheiro, que era o senhor Dinis Praça, e o filho, o senhor João Praça, e são eles que vêm visitar o Almonda, estudar a queda d'água do Almonda e o tipo de pressão e a que altura tinha que cair a água para entrar na turbina, e poder assim calcular a eletricidade que podia ser produzida. Claro que tudo isto vai sofrer uma evolução nos anos seguintes, ao ponto da primeira central, que com certeza seria ainda uma instalação provisória, porque o próprio Ferreira tinha outras indústrias em Torres Novas, e foi aí que começou a sua tentativa de adquirir dínamos e produzir eletricidade ligada a fábricas, uma fábrica de enlatados que ele teve, e outros negócios. E ele consegue fazer com que realmente as turbinas venham para Torres Novas, sejam colocadas no Almonda, e começa a pensar onde é que há de adquirir eixos para associar a essas turbinas que possam produzir eletricidade no fundo dos geradores. Quando isso acontece, já nos anos 30, estamos em franco processo de virem rapidamente os geradores para Torres Novas, porque estamos nos anos 30 e devem ter sido das últimas peças a chegar a Torres Novas antes da Segunda Guerra Mundial, antes do grande embargo. Sim. Portanto, há todo um envolvimento, um dinamismo ligado à atividade deste industrial. Depois, mais tarde, as situações, ele precisa de mais capital, a própria empresa é criada a Empresa Industrial de Eletricidade do Almonda, que é transformada em cotas, e há depois uma família que se destaca na gestão da empresa, numa segunda fase, já no final, entre o princípio dos anos 50, os anos 60 e os anos seguintes, que é a família Tavares, portanto, que vai gerir, o Sr. José Maria Viegas Tavares, que vai gerir, que é sócio maioritário e vai gerir a empresa. E esta empresa depois, a partir dos anos 60, terá cada vez mais responsabilidades na iluminação pública e na gestão dos contratos de iluminação do Concelho de Torres Novas perante a autarquia. E
aqui é que está a grande diferença em relação à produção de eletricidade no Concelho de Torres Novas e naquilo que foi a fábrica da eletricidade de Torres Novas e outras fábricas de eletricidade que temos no Ribatejo. É que realmente o grande objetivo passa a ser a utilização das águas do Almonda, portanto a exploração e a concessão das águas do Almonda como recursos hídricos para a produção de energia elétrica com finalidades de iluminação pública. E não como acontece noutros locais ligado aos grandes capitalistas e à indústria. Portanto, ela encerrou quando... Ela encerrou definitivamente a sua produção em 1984, mas manteve vários serviços comerciais, de pagamentos, de contratos, ainda no edifício da Central, do Caldeirão. Depois as coisas foram-se alterando, foram-se modernizando as redes, os circuitos, e a própria integração dos trabalhadores após o processo de nacionalização na EDP fez com que os próprios trabalhadores fossem reajustados em vários outros locais, como Abrantes, Santarém, Tomar, e isso é algo que passa na conversa com eles com uma certa pena, porque eu ia perguntar precisamente nessas entrevistas e o contato com antigos trabalhadores, se foram receptivos ou não quiseram falar... Se todos quiseram falar ou não, tem uma mágoa. Todos quiseram falar, sim. Mas alguns fizeram questão de dizer que têm pena que a produção de eletricidade tivesse terminado em Torres Novas. Porque havia ali um know-how, havia realmente um grupo muito considerável de profissionais ligados à eletricidade e eletricistas, que depois foram colocados noutros locais e noutros concelhos e que eles acham que podiam ter mantido esses serviços em Torres Novas, e têm pena que isso não tenha acontecido. Mas eles têm histórias incríveis de situações cómicas, de outras de grande aflição, não é? Porque toda a parte de eletrificação era uma coisa que era preciso perceber e por vezes arriscar um bocadinho, porque todo o serviço era manual. Estamos quase a terminar o nosso programa, mas aqui alguns avisos. Portanto, o museu está aberto todos os dias, excepto a segunda-feira. Está aberto, exatamente. Podem visitar o Núcleo Museológico da Central do Caldeirão e todos os museus em Torres Novas e os núcleos museológicos em Torres Novas, portanto, de terça a domingo. E depois temos o horário, o atual horário vigente, que é o horário de inverno, abertura às 9, encerramento às 17. A última visita meia hora antes do encerramento. E, portanto, há visitas livres, mas também com marcação prévia se fazem para grupos. Isso mesmo, para grupos, para escolas. Esses pedidos devem ser encaminhados para o e-mail agenda.museu@cm-torresnovas.pt e... obviamente a marcação de visitas será depois devidamente encaminhada. Eu não queria terminar sem te perguntar, a pergunta da praxe é difícil sempre para todos os convidados, qual é o teu sonho para este núcleo? Porque não basta abrir um núcleo, não basta abrir um museu, há sempre um trabalho, não é? E há um sonho que continua a ver. Qual é que é o teu desejo? Olha, o que eu gostava realmente era que este caminho do património industrial, que é tão, acho eu, identitário e tão importante para a história da indústria do Ribatejo, neste caso do norte do Ribatejo, porque outros concelhos mais a sul da nossa região não são tão marcadamente industriais como é Torres Novas, e outros concelhos deste norte do nosso distrito, não fazendo aqui um paralelismo entre o Ribatejo e o distrito de Santarém, porque realmente não é equivalente, mas
era esse, que se valorizasse este património de períodos mais recentes, porque determinados objetos que nós ainda temos a memória de os utilizar e determinadas funções antes desta nova civilização digital que está à nossa frente, e antes dos ecrãs, não é? A transferência dos suportes para o digital. Antes disso, todo o mundo ligado à produção dos serviços administrativos, de secretariado, ligado às indústrias e às empresas, é algo que fez parte de muitas gerações antes de nós, e que nós temos de ter cuidado com este património recente, que é para não o perdermos. Muito obrigado, Elvira, um belo testemunho. Obrigada eu. Nem demos pelo tempo É verdade, passar. é verdade. E obrigado por teres vindo partilhar este teu conhecimento, as experiências, e foi um gosto. Foi muito bom ter-te aqui, e parabéns pelo teu trabalho e para toda a equipa do Museu Municipal. Isso mesmo, toda a equipa. Torres Novas. Isso mesmo. Um grande abraço museológico, já se sabe que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, é verdade. Despedimos-nos por hoje, e visitem logo que possam este núcleo do Museu Municipal de Torres Novas, e certamente que vão gostar. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Estejam atentos, obrigado e até lá.